Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais um comentário de nossa lição 11, que tem por tema compromissado com a evangelização. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, nos abençoe neste dia, nos dando entendimento e compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amados, antes de entrarmos em alguns assuntos que nós vamos mencionar aqui, vale se lembrar que o nosso objetivo desse canal é trabalhar sobre a introdução ou o tema da lição, não é discorrer sobre os assuntos que estão dentro da nossa revista. Então, esteja atento ao que nós vamos comentar aqui. Então, o nosso tema hoje é compromissado com a evangelização. E dentro deste assunto, vale a gente ressaltar algumas coisas ao qual nós já vamos iniciar aqui para ganharmos tempo. Primeiro, tipo de evangelho e um só reino. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Depois nós vamos falar sobre o evangelho pode ter modo, cara, jeito, aplicação e aplicações diferentes. Tá? E outros demais assuntos a gente vai lendo e comentando. Então vamos começar aqui sobre o tipo de evangelho. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quantos evangelhos nós temos? A pergunta parece ser óbvia em questão de você falar assim, não, existe só um evangelho. Mas quando você lê na Bíblia, por exemplo, citando assim, em Romanos capítulo 1, vai falar que o evangelho, ele é o evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Quando você vai para Marcos capítulo 1 e versículo 1, o que você vai ver registrado? Vai ver registrado o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já começa a criar uma certa confusão. Porque a pergunta é, quantos evangelhos nós temos? Se o evangelho é de Jesus ou se o evangelho é de Deus? É essa questão que a gente está iniciando agora. Mas o que eu preciso entender? Que quando eu entrar no segundo modo, eu vou observar isso, que a gente tem que entender o objetivo das palavras no seu textos e contexto. Isso vale muito para você entender o porquê que aquela palavra está sendo aplicada e conotada naquele contexto, naquela aplicação, daquele modo, daquela forma. Isso você precisa ter ciência. Então abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 4, versículo de número 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu disse que nós já temos o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, e agora ali falando sobre o evangelho do reino. Aí você pode pensar assim, mas então pastor, são 3 evangelhos? Não, o evangelho é um só. O evangelho, na realidade, como eu perguntei aqui, tipos de evangelho e um só reino, na realidade, o evangelho é um só, é de Deus, é de Jesus, mas é de um só reino. Ele é a apresentação de um só reino, que é o reino de Deus. E as demais coisas você vai dissecando aí. Então, quando eu falo que o evangelho tem modo, tem jeitos e aplicações diferentes, é que cada autor ou cada escritor, ele vai abordar o assunto de uma forma um pouquinho diferente do outro. Então, isso não quer dizer que o evangelho é dele, mas a aplicação, o modo, o jeito de falar, de escrever, por exemplo, como os escritores escreveram diferente, abordaram os assuntos de forma diferente, vai caracterizar como aquele evangelho sendo dele pelo modo que ele expressou, mas não dele por forma de origem e essência. O evangelho procede de Deus, e o evangelho é o evangelho do reino. Ok? Então vamos pensar na seguinte coisa. Nós vamos ler. Quando nós falamos que o evangelho ele tem o seu modo, jeito e forma de aplicação, abra comigo em Gálatas. Nós não vamos ler muitas referências aqui hoje não. Vamos deixar para o nosso comentário em escrito.
Gálatas capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim: pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão. Aí já abre mais um acréscimo, como eu já citei aqui. Por exemplo, eu já falei do evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, o evangelho do reino, e agora Paulo cita aqui em Gálatas o evangelho da circuncisão, da incircuncisão e da circuncisão. Quando eu disse que existem modos e formas aplicativas diferentes, vale se atentar ao seguinte. Por exemplo, Pedro, ele mesclou em algum período, tirando aqui a situação dessa aqui, da exortação de Paulo a Pedro, mas, por exemplo, você vai olhar aqui na carta que Pedro, tanto ele agia com o gentil e tanto ele agia com o judeu. Então ele mesclou tanto na circuncisão e tanto na incircuncisão. Paulo já foi objetivo. Paulo ele trabalhava com o evangelho da incircuncisão. E nós vemos diretamente o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, trabalhando diretamente com o evangelho da circuncisão. Quando a gente vê, assim, por exemplo, citando os da parte de Tiago. Então, existiam essas formas, mas você vai ver que o evangelho ele é o mesmo. Ele tem uma abrangência só, uma abrangência única. E isso é importante nós entendermos. Então, o evangelho não é nem de Pedro, nem de Tiago, e nem de João ou de qualquer outro apóstolo, mas o evangelho é de Jesus. Jesus e Deus são a fonte, ou Deus Pai, como que você queira dizer e pensar. Deus é a fonte do evangelho. O evangelho é dele, as boas novas vêm de Deus e são de Deus. Então o evangelho, por que o evangelho, como eu li em Mateus capítulo 4, versículo 23, falando que o evangelho do reino, o evangelho ele representa o reino. Reino de quem? O reino de Deus. Vamos aqui para a parte que é ao cerne, que é o compromisso ou os compromissados com a evangelização. Então a gente precisa entender a seguinte coisa, e muito importante nós citarmos isso. A evangelização conta com 2 modos específicos, e eu quero abordar esses 2 modos aqui de uma forma clara. Primeiro, um modo contributivo passivo. Qual é o modo contributivo passivo? O modo contributivo passivo é o modo daquela pessoa ou daquele agente, daquele irmão, daquela irmã, daquele obreiro, daquele pastor, daquela pastora, daquele professor, daquela professora, que ele trabalha internamente dentro da igreja para a promoção e organização do trabalho da evangelização ou da obra missionária. Iremos para a leitura para que você possa entender um pouquinho do que nós queremos citar com isso. Modo contributivo passivo. Neste modo, a pessoa participa em áreas e projetos, base e institucional, organizacional e relacional para o desenvolvimento e crescimento para uma efetiva realização do evangelho, do evangelismo. Então, como que esta pessoa que trabalha de uma forma contributiva passiva vai fazer? Ela vai trabalhar com desenvolvimento, vai trabalhar com a estrutura e com a organização para que o trabalho venha a acontecer e venha a ser produzido, venha a ser realizado, venha a ser concluído. É isto que é o objetivo dessa pessoa. É desta forma que ela trabalha, de uma forma passiva, sim, mas de uma forma responsável, de uma forma direta, de uma forma compromissada, de uma forma engajada, e é dessa forma que ela faz. Isto vai levar ao participante do arcabouço evangelístico contribuir com esse projeto em alguns processos. E como que ele vai contribuir? Trazendo missionários e grandes evangelistas para pregarem e testemunharem na igreja. Então, como que ele contribui?
de uma forma passiva. Ele vai trazer pessoas com experiência, financiar pessoas para que possam estarem na sua respectiva igreja, no seu respectivo ministério, contribuindo e ajudando para o crescimento da obra. Outra coisa, assistir de perto alguma agência missionária com ofertas e outras assistências. Uma das coisas importantes é ele estar participando e contribuindo com a oferta, juntando oferta, organizando oferta dentro da igreja, para que possa ajudar o crescimento da obra missionária. Criar localmente palestras ou simpósios para motivar e incentivar os irmãos e os obreiros ao desejo e o prazer de contribuir para os que estão em terras estranhas e distantes. Então ele vai fazer trabalhos dentro da igreja interna, trabalhos, por exemplo, de simpósio, palestra, trazendo pessoas para palestrar, missionários, evangelistas, para motivar a igreja em ofertar, em estar de uma forma mesmo passiva, mas participando e contribuindo com o crescimento desse ministério. Manter esse desejo aceso, ele precisa manter esse desejo aceso no coração mesmo de uma forma incipiente, que seja inicial. Isso vai fazer da igreja e dos membros agente da propagação do evangelho. Então, essa pessoa, com esse trabalho, ele vai motivar e fazer que o evangelismo, o trabalho missionário da igreja, ele venha alcançar o seu apogeu e o seu propósito. Vamos para a nossa segunda parte, que diz assim: modo contributivo ativo. O modo contributivo ativo você já vai entender e compreender facilmente que está falando de uma forma direta, obrigatória, com o I de Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15, que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas vamos aqui para a seguinte leitura e ponto importante. Como as palavras já representam pelos seus significados, essa pessoa não contribui dando ajuda, ela contribui recebendo ajuda. Porque eu escrevi que essa pessoa não contribui dando ajuda, mas recebendo ajuda? Porque ela trabalha de uma forma ativa. O que é trabalhar de uma forma ativa? Ela é o missionário, a missionária no campo da obra. Ela agora está ativamente no trabalho. É ela que está lá pregando para os indígenas, para pessoas em terras estranhas. Então ela não está recebendo ajuda missionária, contribuição financeira e outras contribuições que possam ser viáveis e necessárias. Ela está recebendo ajuda. Ela está no campo de trabalho, executando as tarefas ditas pelo Senhor Jesus. Já citamos a passagem. E como também nós temos em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, ao qual o Senhor, os bispos, os obreiros dali, reuniram-se para enviar Barnabé e Saulo para a obra missionária que o Senhor tem preparado. Eu vou comentar isso aí um pouquinho, lá no finalzinho, a gente vai estar comentando isso também. Romanos capítulo 10, versículo 15, vai também falar desta obra missionária no sentido de enviar. Tá? Nós vamos ler aqui rapidinho. Romanos 10, versículo 15. Olha o que diz Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Então há uma obrigação da parte da igreja e uma responsabilidade da parte da igreja de enviar. Mas para enviar, a gente tem que observar o modo anterior, o modo passivo. Passivo, eu não estou falando aqui de uma forma negativa, de uma forma inferior. É tão importante quanto a forma ativa.
Porque se não houver dentro da igreja uma forma passiva, não no sentido de que não estar lá no campo missionário, mas está contribuindo, está ajudando, está orando, está intercedendo. A gente encontra no texto ao qual já fizemos a menção, em Atos 13, 2 e 3, que eles oraram e jejuaram. Às vezes, nós achamos que a nossa contribuição está intrínseca, só está envolvida dentro daquilo que a gente faz, que é ofertar, separar uma oferta 10, 15% do que entra, ou uma oferta destinada para a obra missionária. Mas você pode, se você não pode ofertar, você pode orar e jejuar. Mas se você pode orar e jejuar e ofertar, faça os dois, porque com isso você vai estar ajudando de uma forma passiva, porque você não está no campo missionário, mas está ajudando com a estrutura e o desenvolvimento desta obra. Então, como diz aqui, como pregarão se não forem enviados? Vamos para, já entrando para a parte da conclusão, seguimos a ordem de Jesus, indo e enviando. Nós temos que seguir a ordem nos dois parâmetros, tanto indo e tanto enviando. Eu não tenho chamado para ser um evangelista, um missionário em terras estranhas, mas você pode contribuir de outras formas, de outros jeitos, para o crescimento desta obra. A estrutura passiva contribui e ajuda muito para o desenvolvimento da realização e permanência do trabalho missionário. Então, sem a ajuda passiva, não tem como existir obra missionária e missionários no campo missionário sendo espalhado por todo o Brasil, todo o mundo, pregando o Evangelho e resgatando pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. A gente precisa entender as posições. As posições aqui não são posições uma inferior que a outra. Porque eu usando o termo passivo, de repente a pessoa fala assim, não, o mais importante é o missionário do campo. Não. As duas funções são importantes. Os dois trabalhos são importantes. Os dois trabalhos são relevantes. E são dignos de apreciação e de organização e de influência espiritual do Espírito Santo. Entendendo as posições e a importância de fazer, fica fácil saber como participar de uma ou de outra forma. Quando eu entendo que eu não tenho chamado para ir para o campo, mas a minha importância, a minha significância de orar, de jejuar, de ofertar, de contribuir, é tanto válida contra aquele do missionário que está no campo, aí as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Entrando para a nossa conclusão, eu quero levantar um problema que você vai encontrar em alguns comentários, apostilas, que vão trabalhar sobre o tema de obra e evangelização. Eu coloquei aqui. A igreja primitiva não era uma igreja missionária? Por que eu perguntei isso e levantei essa questão? Porque você vai encontrar alguns comentários falando o seguinte, não, a igreja primitiva era uma igreja cheia, uma igreja que trabalhava com a obra social, mas ela falhava com a obra missionária. Mas por que ela falhava? Eu vou dar a minha opinião aqui, que a igreja primitiva não falhava com a obra missionária. A igreja primitiva, e como você, pastor, obreiro, mestre, independente da sua função, precisamos entender que sem organização o trabalho não funciona, não anda, não progride. Por que alguns trabalhos e alguns projetos têm começado e têm parado no meio do caminho? Porque não está havendo organização. A igreja primitiva precisava sim se estruturar em Jerusalém para depois enviar missionários e obreiros para toda a parte do mundo. E também eu quero fazer um comentário rápido aqui, isso está na lição, deixa eu fugir da minha introdução. A gente vai encontrar na lição o seguinte fato. O comentarista vai dizer que o evangelismo
o Senhor chamou a igreja para o evangelismo, mas não era obrigação da igreja começar a sua obra em Jerusalém. Isso está no terceiro tópico e no terceiro subtópico, o desafio de hoje. Aí ele vai falar aqui, assim, vou ler rápido. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois... Tudo começa por Jerusalém. Tá? Como eles precisavam se estruturar, e a estrutura começa dentro de casa. Eu vou ler um versículo aqui rápido para você, e você, se puder utilizar, na sua escola dominical, você utiliza aí, que vai ser de grande valia para o seu crescimento e desenvolvimento bíblico e teológico. Lucas capítulo de número 24 e versículo de número 47, diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Se terminasse aqui, o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, estava certo, e o comentarista da lição estaria certo também. Mas ele errou pelo seguinte fato: começando por Jerusalém. Não está assim por toda parte junto, mas começando por Jerusalém. Claro que a gente fazendo uma forcinha, a gente consegue entrar no pensamento do comentarista, que começou em Jerusalém, enquanto estava se fazendo em Jerusalém, estava se fazendo em outras partes também, adjacente. Mas o primeiro lugar que começou a evangelização, a pregação do evangelho, foi em Jerusalém. Você quer ser um missionário? Você quer ser um evangelista? Você quer ser um pregador? Comece fazendo a obra dentro da sua congregação, dentro da sua igreja e dentro do seu ministério. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.